arquitetura que não rodar assim, todo torto. Não, mas eu acho que tô com medo de quebrar as coisas. Tô com medo de levar um choque aqui. Que isso, mano? Aí, ó, pra você fazer. Alô, Joga aqui 2.0! Fala galera do Jogo Geek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, galera. E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai falar pra vocês qual é a relação entre Street Fighter e a Guerra Fria. Fala comigo, Felipe, será que existe alguma relação entre Street Fighter e a Guerra Fria? Vamos entender, pessoal? Vem com a gente. Pessoal, vamos fazer uma pequena relação para você relembrar o que é Guerra Fria. Vamos entender que a Guerra Fria ela vai ter mais ou menos uma duração bem longa, ali mais ou menos no final da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos ali 1991, onde há a dissolução da União Soviética, tá, galera? Então, pessoal, vale lembrar também que durante a Guerra Fria, o mundo passou por um momento de uma ordem mundial bipolar, bem diferente do que acontecia no contexto mundial até a Segunda Guerra Mundial, onde existiam vários países que acabavam tendo influência sobre áreas diferentes do mundo. A gente chamava de potências mundiais. E aí, durante o período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, como as potências europeias estavam, vamos assim dizer, meio acabadas por conta das guerras mundiais que se sucederam, começa aí uma nova ordem mundial que nós chamamos de bipolar, onde surgem duas grandes potências disputando áreas de influência. Estados Unidos com o modelo político e econômico capitalista e a União Soviética com o modelo socialista. Pessoal, vamos relembrar alguns pontos da Guerra Fria só para a gente fazer aquela associação marota entre Street Fighter e a Guerra Fria. Você vai lembrar que nesse período também chamado de Velha Ordem Mundial, vai ser aquela relação principalmente da disputa indireta entre Estados Unidos e União Soviética, onde eles vão disputar, por exemplo, aliados para compor ali sua força, por exemplo, militar, desenvolvimento de diversos equipamentos militares para conflitos. Quem sabe, né, naquele momento poderia ser um conflito direto entre os dois e muitos conflitos indiretos, por exemplo, ali no Oriente Médio. A corrida espacial, a espionagem e até mesmo a proliferação de uma série de questões relacionadas à cultura para a galera mostrar quem é o melhor nesse período de Guerra Fria. E lembrando, pessoal, durante esse período de Guerra Fria, como o Rafael falou que existia ali uma expansão, uma disseminação cultural por parte das potências, querendo expandir a sua área de influência, influenciar mais áreas do mundo, a cultura ela passa a ter um papel extremamente importante. E é aí que a gente vai poder relacionar um jogo de videogame, o nosso querido Street Fighter, né, que virou uma série gigante, com esse contexto aí dentro da Guerra Fria. Galera, em 1987 foi criado o primeiro Street Fighter. Nesse caso, a gente pode já fazer uma relação com o período histórico que está acontecendo nesse momento, que ali é o finalzinho da Guerra Fria, que vai terminar ali em 1991. Vamos entender o seguinte, pessoal. Esse primeiro jogo não fez tanto sucesso. Mesmo assim, por conta do seu formato, indo direto para a pancadaria, ele vai ser muito interessante, principalmente no jogo 2. É muito interessante a gente notar que os jogos que faziam sucesso, né, nos chamados arcades, eram os beat'em ups, que a galera passava toda uma fase em aventura, a galera lutando e tudo mais, para depois chegar ao chefão. O que o Street Fighter fez? Chegava, cortava esse primeiro momento de aventura, ia direto para o combate, paulada na cara do chefão. Galera, a gente vai focar aqui no nosso vídeo falando mais da história e das inspirações de alguns personagens do Street Fighter. Até porque Street Fighter é uma franquia gigante com muitos jogos e a história é gigantesca. Pessoal, a história enrola bastante. Às vezes vai, volta, corta personagem, volta personagem. Então a gente vai focar basicamente no Street Fighter 1, o Street Fighter 2, que fez mais sucesso. Vai pegar um pouquinho da história de outros Street Fighters, só pra gente complementar esse vídeo e ficar show de bola. Galera, como que se passa a história de Street Fighter, né? Como a gente falou, o primeiro jogo ele não focava tanto na história, então era uma história bem básica. Tinha basicamente um personagem, que era um lutador, que nós conhecemos, e ele é bem popular em toda a franquia, que é o Sagat. E ele é um lutador tailandês, lutador de Muay Thai, e que queria provar que era o melhor lutador do mundo. Para isso ele cria um campeonato mundial
para reunir os melhores lutadores do mundo e assim ele provar que era o mais poderoso deles. E aí quem vai lutar nesse torneio é o protagonista desse jogo, que é o Ryu, cara. Manda Hadouken, Ryu! Galera, nesse primeiro jogo, o vencedor do torneio acaba sendo o Ryu, até porque ele é o único personagem jogável. Então quando você zera o jogo, obviamente ele vai ser o vencedor do torneio. E basicamente o torneio termina quando o Ryu dá um Shoryuken boladíssimo no peito do Sagat, vencendo esse torneio. Inclusive, essa marca aí, a cicatriz no peito do Sagat, vai ser carregada aí eternamente, né? Todos os outros jogos da franquia vão mostrar ele com uma cicatriz no peito e com um ódio mortal pelo Ryu. A única diferença é que no primeiro jogo ele tinha 70 kg e 2,10 m, depois ele vai ficando mais bombado, ganhando um pouquinho de massa. Galera, a gente vai acabar dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira a gente vai falar de alguns personagens e os seus cenários, e qual a relação para a criação desses personagens e cenários envolvendo o contexto da Guerra Fria, o mundo daquela época, e a segunda parte a gente vai falar sobre o Bison, que é um personagem bastante peculiar. Verdade, todo mundo já perdeu pelo menos umas 15 fichas pro Bison no arcade. Galera, a gente tem que entender que durante o período da Guerra Fria, o mundo ele foi regionalizado, basicamente dividido em três partes, que é a divisão que a gente chama de três mundos, onde o primeiro mundo era formado pelos países capitalistas ricos, das grandes potências mundiais, basicamente aqueles países que estavam aliados aos Estados Unidos durante o contexto da Guerra Fria. Pessoal, vale lembrar 3 exemplos muito interessantes no próprio Street Fighter 2 de personagens que eram de países desenvolvidos. Primeiro, Ken Masters, que era simplesmente um milionário que vivia nos Estados Unidos. Não precisa nem falar do cenário que ele participava. O maluco ele era louro, bonitão, todo bombado e milionário. Uma representação de como os Estados Unidos é rico em comparação ao resto do mundo. Segundo ponto que a gente pode citar é o Balrog, também um personagem norte-americano, fazendo referência inclusive ao Mike Tyson. E ele vai lutar em Las Vegas, uma cidade toda iluminada, toda bonitona. Você consegue perceber o desenvolvimento dessa cidade. E o terceiro personagem que a gente pode citar, galera, é o Gaio mandando o Alec Full. Só para constar, ele tá lutando em seu cenário e a localidade que ele disputa as suas lutas simplesmente é uma base militar, mostrando o poderio norte-americano em relação a todo mundo, muito diferente dos outros cenários. Continuando, a gente chega nos países de segundo mundo, que basicamente nessa classificação serão os países socialistas. Então, primeiro mundo, capitalistas ricos, segundo mundo, países socialistas. E a gente pode dar 2 exemplos também desses cenários relacionados aos personagens e também essa relação com a Guerra Fria, pessoal. Primeiro que a gente já pode citar é a Chun-Li, que é uma personagem chinesa. Você consegue perceber em seu cenário que é tudo muito simples. A galera ali tá andando de bicicleta, tem uma vendinha ali atrás. Você consegue perceber que parece um vilarejo o cenário que ela luta, mostrando a simplicidade de um país socialista nesse contexto. O segundo personagem que a gente pode citar é o Zangief, ou Zangief, ou o urso louco soviético que te destruía no fliperama. Galera, o Zangief ele foi contratado pelo presidente russo. Inclusive, é o Mikhail Gorbachev que dança com ele se você zerar. Cara, é interessante citar que quando zera com o Zangief, né, que era uma coisa rara, ninguém sabia jogar com o Zangief, né, mas ele arrebentava a gente quando porque a gente lutava contra ele. Porque o bicho agarrava, não te largava mais, bicho difícil. Verdade. E tipo assim, quando você conseguia finalmente zerar com ele, o final era muito diferente. Ele aparecia dançando com um cara de meia idade, careca, e fazendo uma dança russa, bem estereotipada, né? E aquele cara é o clone, é exatamente a figura do Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética. Era o líder da União Soviética naquele momento. Detalhe, é tão bizarro a questão do Zangief que é dito em alguns Street Fighter que o treinamento dele era relacionado a lutar com o urso. Então, olha o Zangief, é um maluco de sunguinha, todo rasgado de cicatriz, contratado pelo presidente russo, que luta com o urso. É só estereótipo. Zangief é o nome dele ainda. Dá até pra lembrar do Vladimir Putin atualmente, né? Cavalgando no urso com uma seringa gigante nas costas. É muito interessante a gente citar o cenário que se passa as lutas do Zangief, tá, gente? Principalmente porque é um cenário fabril. Ele luta dentro de uma fábrica, onde todos os trabalhadores vão vê-lo lutar. Percebam, olha só como é que é diferente a representação dos Estados Unidos, por exemplo, o Balrog lutando em Las Vegas, por exemplo, em comparação
ao Zangief, mostrando uma localidade onde as pessoas são mais simples, né? A galera é um pouco mais pobre. Os trabalhadores assistindo ali a luta são bem parecidos, dando essa relação do socialismo e a tentativa de igualdade social do socialismo em si. E finalmente a gente chega na parte dos países de terceiro mundo, que nesse contexto da Guerra Fria são os países capitalistas pobres, ou seja, aqueles países que não passaram pela experiência socialista, continuaram capitalistas, porém eles acabam sendo extremamente dependentes dos países capitalistas mais ricos. E aí nesse contexto, né, nós vamos ter uma infinidade de países e alguns personagens que a gente pode relacionar a essa realidade. A gente já pode citar dois de cara, personagens que são relacionados ao terceiro mundo. O primeiro é o protagonista do primeiro World Warrior, né? O primeiro campeonato de lutadores mundiais, que foi o Sagat, que era tailandês. Você consegue perceber que no cenário dele tem grama e uma representação de uma divindade ali na Tailândia. Percebam, todas as vezes que a gente fala de países de terceiro mundo, é sempre muito simples, não mostram cidades nem muitas riquezas. A mesma coisa o Dalsim, nosso querido e amado indiano esticador de membros. Assim, ele é representado como uma pessoa muito magra, carregando um colar de caveiras. O objetivo dele, segundo o jogo, é conseguir conquistar o campeonato ali dos melhores lutadores do planeta para levar dinheiro e recurso para sua aldeia. Mais uma vez, a gente consegue perceber que o cenário do Dalsim, diferente do Sagat, por exemplo, se passa numa localidade um pouco mais fechada, mas sempre fazendo referência à religião. Perceberam a diferença? Quando fala de um país desenvolvido, mostra riqueza, mostra desenvolvimento, mostra militarismo. Um país subdesenvolvido, geralmente o cara vai focar em fatores naturais e até mesmo a questão cultural relacionada à religião. Cara, a gente não pode esquecer de falar da participação do nosso cenário, nosso país, no jogo. E tem um personagem que representa isso de forma bizarra. Fala aí, Rafael. Vocês conhecem a história do Blanka? O Blanka é aquele personagem verde, com peito peludo, que é laranja e dá choque. Galera, vamos entender que o Blanka ele não é brasileiro, mas isso se passa no Brasil, a história dele e o cenário dele. Pô, o maluco parece uma caipora, curupira misturado com Mowgli, pô, menino lobo, sei lá do que, dá choque. Que maluquice é essa, cara? Parece que o maluco caiu no rio Pavuna, nadou até o rio Tietê, ficou totalmente verde por conta da poluição. Cara, que bizarro. Provavelmente ele deu uma cheirada no urânio. Galera, vamos entender que a história do Blanka é uma parada muito confusa. A gente não sabe ao certo, né, o desenvolvimento relacionado ao Blanka em si. Uma das teorias, né, histórias mais doidas do Blanka é o seguinte: ele estava sobrevoando sobre a Amazônia em um avião e numa tempestade de raios, o avião dele foi atingido, todos os passageiros morreram nessa descarga elétrica, ele cai no meio da Amazônia e ele é resgatado por lobos. Nem tem lobo na Amazônia. A gente sabe que o lobo que existe no Brasil é do Cerrado, mas beleza. Vamos continuar porque o norte-americano ele não sabe fazer nada relacionado à geografia. Enfim, nessa luta, né, de sobrevivência e treinamento com lobos, ele vai descobrir, né, toda uma arte marcial amazônica relacionada à capoeira, né? Então, é muito louco, né? A representação da América do Sul nesse jogo é completamente distorcida. Mais uma vez, a gente pode citar como a visão de terceiro mundo é uma parada meio bizarra, meio floresta, meio animais. E o cenário dele se passa, principalmente ali com casinhas de palafita, muito simples inclusive. Além da região ficar em casas de palafita, região de palafitas ali, tem toda a floresta tropical, tem uma anaconda se desenrolando ali por cima da árvore. Ou seja, todo o estereótipo do que é o Brasil, né? O pessoal acha que o Brasil, principalmente naquela época, achava que o Brasil era assim de ponta a ponta, né? Floresta amazônica, cobra, rio, macaco, lobo, saci. Mas, cara, isso não é só de antigamente, não. Há não muito tempo atrás, os Simpsons fizeram um episódio que eles chegavam aqui no Brasil, todo mundo que recebia os personagens dos Simpsons em si, eles jogavam a mala, eles dominavam no peito a mala e chutavam com o pé a mala. Do nada o Bart tá andando e ele cai na Amazônia. Acontece, nossa representatividade tá meio deturpada. Tá dando mole, mano. Caraca, o meu sonho era mandar um Hadouken de creme. Já pensou?
Hora da merenda. Vale notar que em 1993 foi criada uma versão de Street Fighter 2 que vai incluir mais 4 personagens diferentes. O primeiro deles é o DJ, que simplesmente é um jamaicano que vai entrar no torneio World Warrior para conseguir confeccionar novas músicas e também aumentar seu aparato, sei lá, rítmico. Isso lembra quem? Lembra o Bob Marley, cara. Que doideira, né? Pessoal, o próximo personagem que a gente vai falar é o T-Hawk, que é um personagem bem curioso também. O cara é indígena mexicano. Olha que loucura, né? Olha o estereótipo dos países subdesenvolvidos no cenário geopolítico do período da Guerra Fria. Detalhe, o cenário dele tem um montão de indígena lá atrás, não sei se é Inca, Maia, Azteca. Muito louco, cara. O terceiro personagem é simplesmente um cara de Hong Kong, que é o Fei Long, que também é uma das representações ocidentais relacionadas às artes marciais, fazendo referência, por exemplo, ao Bruce Lee. Então percebam, mais uma vez, uma figura representando toda a Ásia, basicamente, né, no caso, ali em Hong Kong. E por último a gente fala da Kami, que é uma personagem que não tem uma história muito clara, porque ela acaba sendo uma personagem que foi lobotomizada pela organização criminosa... Ih, já tô dando spoiler. Pela organização criminosa do Bison. Shadalu, para poder ser uma das suas agentes. Então ela fazia missões de espionagem, de assassinato e várias outras coisas, muitas vezes ligadas ao mercado negro, à ilegalidade, crimes, etc., para poder levar o plano do Bison adiante. Isso te lembra alguma coisa? Espionagem, utilização de armas, assassinato. Tem alguma coisa a ver com Guerra Fria? Então, galera, durante a Guerra Fria foi muito comum a produção de vários elementos culturais explorando essa temática de espionagem, de terrorismo, de contra-terrorismo, de conspiração. A gente via isso em filmes, jogos, séries, etc. E no Street Fighter não é diferente. Aparece esse personagem icônico chamado Mr. Bison, que já deixou a gente passando muita raiva quando chegava no final do Street Fighter 2. Eu não sei o que era pior, tomar um Tiger Robocop do Sagat, tomar um Tec-Tec Turugin do Ken, pegando ele por último antes do Bison, ou simplesmente perder pro Bison porque ele tá te apelando, faltando isso daqui de vida, ele te arregaça e tu morre. Galera, o Mr. Bison, ele não tem uma confirmação da sua nacionalidade, da sua origem, nem nada do tipo, mas ele acaba sendo um estereótipo de um líder megalomaníaco criada pelo Ocidente, principalmente ali inspirada pela cultura nos Estados Unidos. Então tudo que fosse relacionado a um governo controlador ou uma liderança, pudesse uma ditadura, teria uma inspiração bem parecida com aquela do Mr. Bison. Então ele acaba sendo uma junção ali de vários elementos que seriam o fim do mundo para o Ocidente e juntados todos ali em um único personagem. Você consegue perceber que ele é trajado no vermelho sangue, usa aquela boinazinha, ele tem uma roupa muito parecida, principalmente com líderes militares, por diversos momentos da história, e ele sempre tem aquele plano de conquistar o mundo. Ele tem uma organização criminosa voltada para assassinatos, para terrorismo. Ele utiliza uma energia muito louca chamada Psycho Cut, que ele vai mudando de corpo em corpo. Por quê? Essa energia ela é tão poderosa, é uma ciência tão desenvolvida que vai consumindo o corpo dele. Por isso que ele fica com uma coloração muito louca ali, meio azul, meio roxo, dependendo do jogo. Isso te lembra alguma coisa? Lembra o quê? Guerra Fria, com certeza. Então, pessoal, a gente pode notar alguns elementos ali do traje militar fazendo referência, por exemplo, a uma liderança socialista, uma liderança soviética. Na própria cor do traje, aquele vermelho, aquele ar autoritário. Mas algumas pessoas também sempre comentaram da aparência ali do seu uniforme lembrar bastante o uniforme dos líderes da SS, um grupo de elite do nazismo. Só que isso nunca foi confirmado, essa inspiração nunca foi confirmada pela Capcom. Então fica só no campo das especulações. Vale a pena citar que já existia uma ideologia contra essa liderança, principalmente relacionada às ditaduras e a esses governos mais rígidos, né, no que diz respeito a essa liberdade de expressão e tudo mais. O que a Capcom fez? Ela simplesmente pegou uma ideia que já era muito bem consolidada, principalmente relacionada à Guerra Fria, e jogou. E a fórmula do sucesso, né, gente? Ela pegou o combate comum do dia a dia, por exemplo, dos Estados Unidos, e jogou em um jogo
que você pode bater o quanto você quisesse no seu inimigo, seja com um bicho verde, com a Chun-Li ou com um Fei Long, ou até mesmo mandando um Hadouken no Ryu. Galera, então se você é um gamer, nerd ou geek... Ou se você quer participar do World Wet Warrior... Errou! Errei tudo. Então se você é um gamer, nerd ou geek... Ou se você já mandou um Hadouken no banheiro, não esquece de se inscrever no nosso canal. Galera, comenta aqui pra gente suas sugestões para próximos temas de vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha. E aí, galera, vocês gostaram das novidades? O rosa dá uma tonalidade diferente na pele. Combina com o seu tom de pele. Olha só, moreno jambo. Mas o cenário ficou bravo, tá louco?